Coleta de material para exames laboratoriais, sangue, parte 2. Dando continuidade sobre os dispositivos utilizados na coleta de sangue, vamos falar um pouco sobre o garrote ou torniquete, que é um equipamento que provavelmente vocês já devem conhecer, que é utilizado na punção venosa periférica, seja com gel, seja com scalp, que é utilizado para facilitar a localização das veias, né, que fazem com que elas fiquem mais proeminentes. Hoje no mercado existem vários modelos de garrote. Nós temos a versão tradicional, que é o tubo de látex, feito de borracha natural, e em função da sua possibilidade de causar alergias, as empresas de equipamentos hospitalares, em busca de lançar no mercado um produto diferenciado, eles têm criado as tiras de borracha sintética, como por exemplo feitas de silicone. E essas tiras, elas tendem a conferir um pouco mais de conforto na hora de fazer o garroteamento para o cliente, né? Porque se a gente considerar a área do tubo de látex e a área que é mantida pela tira de borracha, né? A área da tira de borracha certamente vai ser maior, porque ela é uma tira mais larga, né? E se a gente for lembrar um pouco de física, que pressão é igual a força dividida sobre a área, e se você considerar que você vai fazer uma força igual nas duas, a pressão utilizando a tira de borracha ela vai ser menor, né? Então, isso tem sido sinalizado como uma forma de gerar um pouco mais de conforto para o meu cliente na hora de precisar garrotear. E temos também essas versões de cinta com presilha, que apesar de serem práticas, mais atrativas por conta das suas travas, né, que dispensa aquele nó cego que algumas pessoas têm dificuldade de fazer, elas não são indicadas para uso em vários pacientes diferentes num curto prazo de tempo. Porque sabemos que, como todo material que precisa ser reutilizado de um paciente para outro, ele tem que sofrer algum tipo de processo de asepsia, desinfecção, né? Então, que é o caso, que no caso dos garrotes, por se tratar de um produto de saúde não crítico, né? Porque eles entram em contato com a pele íntegra, mas mesmo assim eles precisam passar por um processo de desinfecção para evitar a contaminação cruzada. Esse tipo de garrote, por ter sido confeccionado em tecido elástico, né? Que dá esse poder de fazer essa tensão na hora que aperta no braço, passar álcool não vai ser efetivo como método de desinfecção, apenas se ele for lavado, que impediria o seu pronto uso de um cliente para outro em tão pouco tempo, né? Então, assim, como acontece também com os garrotes que são feitos de tubo de látex, quando eles são reutilizados, indica-se passar o álcool, né, que é a terceira opção nesse processo de desinfecção para esse tipo de produto, o látex, porque o látex ele enrijece na presença, né, do uso constante de álcool, né, sobre a superfície. Só que além disso temos um outro problema. Esse tubo de látex, por ele ser vazado, o processo de desinfecção dele tem que ser por dentro e por fora. Então, como ele tem um número e geralmente um diâmetro interno que é muito pequeno, é menor que meio centímetro, são considerados produtos que são críticos na formação, de formação complexa, né? Então, isso significa que eles têm um volume, um diâmetro interno menor do que 5 milímetros. E automaticamente precisaria fazer um uso de equipamentos que conseguissem fazer um jato interno para poder fazer esse processo de desinfecção, o que na prática, economicamente, isso seria viável, né? Então, o que a gente tem como conduta hoje no mercado, que cada vez mais ganha força, é o uso de garrotes descartáveis. E aí entram essas tiras de borracha sintética, né? Algumas nem você precisa fazer mais o nó cego, que é o de cima, né? Do azul mais claro, que ele automaticamente com essa reentrância que ela tem, ela já consegue ir ajustando conforme você vai puxando e nem tem necessidade de você fazer o nó, que é uma grande outra novidade no mercado. Então, infelizmente, vocês vão perceber que tanto o tubo de látex quanto esse garrote com cinta e presilha, ele é utilizado no hospital, ele é utilizado no laboratório de maneira rotineira
e muito pouco se tem a preocupação com relação à desinfecção, mas grandes estudos a gente pode encontrar por aí e está sendo associado com a contaminação, principalmente com a disseminação de Marsa, que é um micro-organismo multiresistente, muito comum em ambiente hospitalar, que são resistentes à meticilina, na verdade, e que infelizmente a gente não dá muita atenção sobre essa prática. Então, assim, é apenas para a gente fazer uma reflexão sobre isso. O tubo de látex, a recomendação é que na presença de sujidade ou que tenha alguma forma de contaminação com material biológico, eles sejam descartados, né? Devido à impossibilidade de você fazer uma desinfecção completa desse produto. Né? Então, é uma reflexão que eu acho importante e por isso eu trago para vocês. A forma de fixação do garrote no local que vai ser comprimido é a mesma da realizada quando a gente vai fazer a instalação de um catéter, seja do scalp, seja do gelco, devendo ser colocado no próximo ao local onde vai ser feita a punção, em torno de mais ou menos 10 centímetros. As literaturas falam em torno de 4, 5 dedos, mas isso é meio complicado, porque tem pessoas que têm dedos mais finos, dedos mais grossos. Eu recomendo que cada um pegue uma régua, veja mais ou menos quantos dedos representam, que aí fica mais fácil, você tem mais tranquilidade, até porque você não vai ter uma régua, não vai ter uma fita métrica para utilizar lá para marcar 10 centímetros, né? Que é em torno de 10 centímetros. Então, você sabendo quanto mais ou menos representa o número de dedos, você vai lá, faz a sua estimativa, colocando a sua mão, mais ou menos, você consegue fixar o garrote no local adequado. Lembrando que o fluxo arterial não pode ser interrompido com essa força, essa compressão desse garroteamento. Então, para isso, para você saber se você está exercendo uma força de mais ou de menos, é só você verificar a pulsação, né? É semelhante ao que você faria para a contagem de uma frequência cardíaca. Vai lá, checa, o pulso está presente, está ok. Então, pode continuar. Lembrando que não deve deixar o braço garroteado por mais de 1 minuto. Estudos já comprovaram que em torno de 1 a 3 minutos já começa a ter alteração nos resultados dos exames, principalmente de bioquímica, que a gente vai ver que são exames que podem mensurar sódio, potássio, né? Por exemplo. Então, eles recomendam que seja um prazo mínimo, máximo, né, de 1 minuto dessa compressão. Então, geralmente, quando você tem uma dificuldade de visualizar a rede venosa sem colocar o garrote, você coloca, faz a sua avaliação, tira o garrote, aí vai preparar o seu material e aí depois você volta a garrotear normalmente esse braço para que você possa fazer a punção de uma maneira rápida e não demore muito. Em função disso, você vai garrotear no momento de realizar o procedimento, automaticamente você percebe que houve o fluxo de sangue para dentro do frasco coletor ou da sua seringa, você já deve fazer a retirada desse garrote e continuar colhendo os frascos que você precisa ou o volume necessário de sangue se você estiver utilizando a seringa para fazer depois o transporte para o tubo. Então, é muito importante ter atenção com relação a esse tempo que o braço fica garroteado. Em geral, não demora muito para você colher, até menos do que 1 minuto. Então, quando você vai fazer uma quantidade muito pouca, essa ressalva de você soltar o garrote assim que o sangue começa a fluir, ela se torna desnecessária. Se você vai conseguir fazer a coleta de uma maneira rápida dentro de 1 minuto. Mas não sendo, por conta de uma rede venosa mais difícil, um fluxo mais lento, aí o ideal é que você percebeu que você já conseguiu puncionar, que a Cibizel está dentro do vaso e está refluindo, você já solta esse garrote e deixa o sangue fluir de uma maneira tranquila, sem fazer nenhuma alteração nos resultados posteriormente desses exames. E ter atenção com aqueles usuários que apresentam maior fragilidade cutânea, dor ao uso do garrote. A gente sabe que o uso do garrote por si só é desconfortável. Uma pessoa saudável não seria algo agradável. Imagine numa criança, num idoso
ou numa pessoa que faz uso de corticoide, né? O uso de corticoide, a gente sabe que em tratamentos prolongados ou em altas doses, o corticoide ele tende a inibir os fibroblastos, que são células responsáveis pela produção de colágeno, que é importante na elasticidade dessa pele, na firmeza dessa pele. E automaticamente esse corticoide pode fazer com que essa pele fique mais fina, mais frágil, e esse cliente ele tenha mais suscetível à dor, ao desconforto na hora de um garroteamento. Então, se você puder usar a manga da camisa, não expondo essa manga na área onde você vai fazer a punção, comprometendo a sua asepsia, né? A antisepsia do local. Se você puder botar uma gaze, um tecido mole, uma compressa, algo que não seja grosso também, que senão não vai ajudar, entre a pele e o garrote pode ajudar e minimizar o desconforto desses clientes. Outro equipamento também, né, indispensável numa coleta de sangue é o tubo, né, onde vai ser armazenado, esse sangue vai ser coletado. Então, são os recipientes para coleta da amostra de sangue venoso. Eles são descartáveis, são produtos estéreis que podem ser de vidro, né? Algumas marcas trabalham também com frascos de vidro, como de hemocultura, por exemplo. Tem alguns tubos de coleta de sangue que também são de vidro. Ou de plástico, que é a maioria que a gente encontra, né? E talvez a gente vá utilizar na maior parte das coletas nas unidades de saúde que a gente vai trabalhar. Desses tipos de tubos de coleta de sangue, o roxo serve para a realização do hemograma, por exemplo. Então, cada tipo de tubo que a gente tem uma cor, ele tem um rol de exames que ele pode ser utilizado para a coleta de sangue, para análise de determinados tipos de exames. E dependendo do tipo de tubo, eles podem ter aditivos, que são substâncias que são colocadas dentro dele a fim de facilitar, estabilizar ou preservar a amostra coletada. A gente pode observar na imagem da direita do tubo roxo que tem como se fosse um jateado, um líquido jateado na parede do frasco. Isso é um anticoagulante, é o EDTA, né, que é o aditivo deste tubo roxo em específico. No lado direito nós temos frascos de hemocultura, e onde a gente pode ver as resinas, que são essas partículas que estão flutuando, mais esse líquido onde essas partículas de resina estão flutuando, que é o meio de cultura onde faz com que cresçam os micro-organismos que precisam ser pesquisados e identificados. E dependendo também podem ter acessórios, né? Assim, entende-se como acessório um componente que pode ser colocado também no interior desse tubo para auxiliar na coleta ou na mistura ou na separação. A gente viu lá quando a gente falou de soro e de plasma, que no soro tinha um gel separador. O gel separador é um exemplo de acessório que pode estar no interior desses recipientes para coleta de sangue. Em geral, esses frascos funcionam a vácuo, né? E cada recipiente, cada tubo, cada frasco possui um volume de sangue total que deverá ser preenchido. E esse vácuo, quando utilizado de maneira correta, ele consegue aspirar o volume adequado de amostra para uma análise satisfatória. Aqui a gente observa ela puncionando, ela pressiona sobre o adaptador, o frasco de coleta. Sangue começou a fluir, ela já desgarroteou. Ela observa se o sangue já completou o preenchimento do frasco, tira, muda para o próximo frasco. Observe que mesmo que o braço sem garrote, ele continua jorrando sangue para preencher. Enquanto isso, ela vai homogeneizando a amostra, né, do tubo que foi coletado. Espera preencher para fazer a retirada e coloca o terceiro frasco. É necessário aguardar essa aspiração, esse jorrar de sangue para dentro do frasco acabar para você poder fazer a retirada, que assim você consegue ter a certeza que o volume, ela observa se foi o volume correto, e aí quando uma vez que parou, ela tira o terceiro frasco, e aí sim ela vai tirar a agulha. Como eu disse anteriormente, cada frasco, cada tubo vai ter o seu volume de preenchimento, ou seja, o volume de sangue total que precisa ser colocado dentro desse recipiente.
Então, se a gente for utilizar o sistema a vácuo, ele vai se encarregar de aspirar o volume adequado para dentro do frasco, né? Dentro do tubo. Basta você utilizar os equipamentos de maneira correta, né? E os equipamentos adequados para esse sistema fechado. Então, se a gente for olhar as imagens da esquerda, a gente tem 4 tubos diferentes. Na primeira imagem, ele tem uma informação que é de 1 a 5. No segundo, a gente tem de 1 a 3 ml. E aqui a gente pode perceber numa aproximação da imagem que ele pede um volume entre 8 e 10 ml. Tá? Na imagem da direita, a gente tem 2 tubos roxos, que é de EDTA, que é com anticoagulante. O de tampa, que tem um círculo branco, é de 2 ml. E o que é de tampa preta tem 4 ml. E aí vocês não precisam decorar, porque cada marca ela vai ter, tirando a cor do tubo, esse anel colorido pode variar de uma marca para outra. O importante é vocês saberem olhar a etiqueta. Essa informação do volume vai estar sempre na informação da etiqueta, porque é padrão, faz parte da norma da ABNT que essas informações elas estejam contidas no rótulo, na etiqueta do frasco. Outro ponto importante para o bom uso desses equipamentos é a gente conhecer que esses frascos eles vão ter indicadores do volume que precisa ser aspirado. Vocês podem olhar na imagem da direita, onde a gente tem no tubo roxo 2 setinhas indicando 2 retângulos pretos que indicam o volume que tem que ser adequado. A gente pode perceber que um frasco ele tem a coleta do volume adequado e o outro fizeram. Provavelmente essa coleta não foi a vácuo, foi a seringa e adicionaram um volume a mais do que o necessário para a coleta desse sangue dentro desse tubo. E na imagem à esquerda nós temos 2 tubos, vocês podem perceber que nesse frasco tem uma linha branca onde está a seta que indica o volume que também precisa ser aspirado nesse frasco de hemocultura. Também esse a gente pode observar que fizeram uma coleta provavelmente também com seringa, introduzindo o sangue para dentro desse tubo, a gente pode perceber que tem uma quantidade além do que o necessário. Então essas marcações, elas são chamadas de indicadores de preenchimento. É a linha que marca nesse tubo, na etiqueta desse tubo, indicando qual é o volume correto que você precisa fazer de preenchimento. Todas essas informações, elas são, por norma, precisam estar presentes na etiqueta, então tanto o aditivo quanto o acessório precisa ter essa especificação na etiqueta, é só a gente saber ler e identificar as informações que estão ali presentes. Então, nessa imagem esquerda, a gente consegue ver também, de uma maneira mais clara, os aditivos pulverizados na parte interna do frasco, né? Essa aparência de gotículas que a gente está vendo aí na foto. E vocês podem também observar que nesses 2 primeiros tubos de DTA, o roxo, a gente também tem um gel separador no fundo do tubo, né? É um ponto importante. E mais um fato que a gente pode aproveitar dessa imagem é a gente perceber que nesses tubos onde a gente consegue ver mais ou menos o volume, o primeiro tem 5 e o que está em seguida tem 4 ml. Então, sempre vai ter esse tipo de informação do volume que tem que ser preenchido cada frasco. Outro ponto importante que a gente precisa ter atenção é a validade. Os frascos eles não podem ser utilizados depois da data de validade estar vencida. Então, a gente precisa lembrar que, em geral, esse sistema de data de validade é em inglês, então é um sistema em inglês, então é ano, mês e dia. Então, nessa foto, a gente pode perceber que a partir do dia 16 de setembro de 2020, esse frasco ele tem que ser descartado, porque não terá mais como você garantir a qualidade desses aditivos, o vácuo que está dentro dele, e automaticamente esse resultado ele pode dar um valor que não confere a realidade. Lembrando que nem sempre vai vir data de validade ou validade escrito. Pode vir também através de ícone, como está lá na imagem do frasco, que vem esse símbolozinho da ampulheta. Essa ampulheta ali representa a validade do produto. Então, é importante a gente saber ler essas informações sempre. Com o avanço
tecnológico e a preocupação com a proteção da segurança, né, a segurança dos trabalhadores, os recipientes de coleta de sangue, né, que são descartáveis, eles passaram a ter um bom sistema de vedação. Então, vocês vão observar que esses recipientes eles vão ter uma rolha de borracha no seu interior e vão ter uma capa plástica ou um lacre de alumínio cobrindo essa rolha de borracha. Então, a gente tem na imagem à direita o frasco de hemocultura. Aí vocês observem que segue o mesmo sistema do frasco ampola de medicamentos. Então, ela vai ter a rolha de borracha, o batoque, você vai ter o lacre de alumínio e por cima dela, quando elas estão fechadas, ela tem uma tampa flip-off, aquela que você empurra igual tipo tampa de chocolatado e ela solta, né? Só lembrar que no caso da hemocultura, essas tampas, assim como o frasco ampola, elas não são estéreis, então elas precisam sofrer um processo de desinfecção com álcool 70 3 vezes friccionando antes de você fazer a utilização desse frasco, de furar esse frasco com a seringa ou com o seu sistema de coleta a vácuo para passar esse sangue para o interior do recipiente, tá? E do lado esquerdo nós temos a imagem do tubo de coleta de sangue. Vocês podem perceber que tem uma borracha semelhante, só que ela tem uma área côncava, né? Onde é ali que faz a entrada da agulha, nessa parte mais fina de borracha, na parte central desse aprofundamento da borracha, e tem essa capa protetora de plástico que vai dar a cor, cada tubo com uma cor diferente representa um aditivo que está no seu interior. Quando a gente fala de coleta de vários tipos de recipiente de coleta de sangue, é importante que a gente siga a ordem preconizada pelas normas internacionais. Porque como a gente sabe que cada frasco ele vai ter um aditivo diferente, quando a gente coleta em ordem que não a preconizada, os aditivos eles podem trazer algum tipo de interferência no exame posterior. Então, por isso que a gente tem uma sequência a ser adotada em coletas múltiplas, né, de múltiplos tubos. Então, nas imagens seguintes, a gente vai ter sempre no início da imagem o tipo de aditivo, o acessório que vem dentro do frasco, do recipiente, a ordem da posição da coleta, né? No caso, se ela for coletada com mais outro número X de tubos, um número de inversão que a gente precisa fazer, porque como esses recipientes eles têm algum tipo de aditivo, eles precisam ser homogeneizados. E essa homogeneização é chamada de inversão. Então, é o frasco para cima, vira para baixo, volta para cima, é uma inversão, tá? Vocês podem observar aqui nessa imagem que ele mostra a maneira correta de você fazer. Não deve sacudir e nem fazer apenas uma inversão, tá? Sim, dessa forma o material ele não é homogeneizado de maneira correta e aí a gente pode ter erros na fase analítica. Então, é muito importante a gente ter e saber, porque cada tipo de frasco tem um número X de inversões, para que você tenha uma amostra homogeneizada em condições de ser analisadas. E por último, a gente vai ter a imagem do frasco, apenas para a gente ter uma sinalização qual é o tipo de frasco que a gente está falando. No caso dos tubos de coleta de sangue, as tampas de plástico elas seguem as normas internacionais de padronização, como mencionei anteriormente. Então, isso significa que as cores das tampas elas não são aleatórias. Cada cor se deve ao componente mais representativo do aditivo que tiver dentro do frasco, né, do tubo, para atender os diferentes tipos de análise. E isso é especificado pelo fabricante do reagente do teste ou do instrumento que vai ser realizado o teste. Enfim, é uma padronização. E esses sistemas de cores é importante porque também ajuda no reconhecimento desse conteúdo a uma primeira vista. Então, seja na hora da separação do material, seja na hora da coleta, porque existe uma ordem recomendada desses frascos quando existem a coleta de vários frascos, né, de vários tubos. Então, para que não haja contaminação de um aditivo com o outro, que possa comprometer os resultados da amostra, uma ordem precisa ser adotada quando a gente está fazendo diferentes tubos sendo coletados ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui
seguindo o que a gente demonstrou, a gente vai mostrar um pouco de cada frasco, né, de cada recipiente. Então, a gente primeiro viria os meios com cultura. Então, a gente tem um frasco de hemocultura, sendo necessário 2 inversões para homogeneizar. O segundo seria um frasco sem aditivo. Nesse tipo de frasco, não seria necessário nenhum tipo de homogeneização. Em geral, eles são simbolizados com a tampa branca. O citrato, que é um anticoagulante, precisaria de 5 ou 8 inversões, sendo que citrato a gente tem o tubo azul e o tubo de tampa preta. Sempre que tiver os dois juntos, primeiro vai ser coletado o azul e depois o de tampa preta, ok? Como quarto, a gente teria os frascos que tem, né, os recipientes que tem um ativador de coágulo, pode ter com ou sem o gel separador. E aí a gente tem os frascos vermelhos e o de tampa amarelo. Tanto faz coletar o vermelho ou o amarelo nessa sequência na quarta posição. Você coletar o vermelho e depois o amarelo, ou coletar o amarelo e depois o vermelho, não interfere. A gente precisa fazer em torno de 5 a 8 inversões. Em quinto, estaria o de heparina, também com ou sem gel, e é o frasco verde. Em sexto, a gente teria o DDTA, muito conhecido, né? Também existe com gel e sem o gel separador. Também precisa em torno de 8 a 10 inversões. Em sétimo, a gente tem um frasco que chama com conteúdo que é abreviado como ACD, que é ácido cítrico, citrato de sódio e destrose. Também precisa fazer de 8 a 10 inversões. Em geral, é um amarelo. Isso pode variar um pouco de um fabricante para outro, mas em geral é um amarelo mais claro, não é um amarelo ouro, como é na quarta posição, no tubo com ativador de coágulo. E em oitavo, a gente teria os tubos com tampa cinza, que ele é composto por fluoreto, também com anticoagulante. Então, a gente tem em torno também de 8 a 10 inversões. Sempre que houver a coleta de um tubo de tampa azul marinho, que é um tubo conhecido como tubo de trace, o trace, né? Que ele é destinado para a coleta de traços de elemento, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele deve ser o primeiro da linha de tubos de coleta de sangue, né? Logo após a hemocultura. E é feito isso para que não haja contaminação de metais pesados nessa amostra. E aí, uma vez que você colhe esse tubo, você usa um tubo de descarte, um tubo branco, sem aditivo, e dá continuidade na coleta dos outros tubos que você tiver que coletar. Então, sempre que a gente tiver a coleta desse tubo azul marinho, que é o tubo de traços de elementos, ele vai sempre assumir essa posição entre a primeira e a segunda, onde está essa estrela branca circulada de azul. E aí você faz uma coleta com um tubo de descarte e segue coletando na ordem preconizada os demais tubos, tá? E aí você pode fazer também em torno de 5 a 8, né, inversões também para esse tipo de frasco. Observar que, medianamente, a gente consegue perceber que, exceto a hemocultura e o frasco sem aditivo que não precisa de homogeneização, a gente tem um em torno de 8 inversões por tubo, né? Por cada cor de tubo. Então, fazendo em torno de mais ou menos isso, algumas literaturas falam até fazer no mínimo 10, tá? Se não tiver nenhuma grande referência do fabricante, que essa informação é mais difícil da gente ter acesso, a gente faz nessa variação de 8 inversões, nessa mediana, que a gente consegue homogeneizar todos os frascos de maneira correta. Apenas uma sinalização de que quando o primeiro frasco que vai ser coletado é um tubo azul, que é de citrato, e o sistema que foi utilizado para essa coleta foi um sistema fechado, primeiro deve-se utilizar um tubo sem aditivo, um tubo de descarte, para que você consiga fazer o preenchimento de todo esse circuito e não comprometer o preenchimento do frasco de citrato, porque ele precisa ser preenchido corretamente por conta da proporção do anticoagulante
com o volume da amostra. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter atenção quando a gente faz a coleta com sistema fechado, sendo o primeiro frasco sendo o citrato. Esse tubo azul, que é o tubo de citrato, ele é um dos que mais a gente precisa ter atenção por conta dessa proporção que existe entre o anticoagulante e o sangue, né? A proporção para que o exame traga resultados fidedignos, que vai estar relacionada aos testes de coagulação, é uma proporção de 9 partes de sangue para 1 parte de citrato, né? Porque isso é uma recomendação também de um sistema internacional. Então, se a gente não faz essa proporção de uma maneira correta, por exemplo, quando você faz uma coleta com seringa e coloca um volume além do que precisa ou abaixo do que você precisa para esse tubo, de acordo com o valor de preenchimento, isso significa que você pode estar trazendo um resultado de análise que não necessariamente reflete a realidade, né? E isso é um ponto importante, porque esse tipo de exame ele é muito utilizado para ajustes de medicação. E são ajustes muito sensíveis e é de acordo com os resultados que ele oferece. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado em identificar qual é o tipo de frasco, qual é o volume correto, identificar qual é a linha de preenchimento, para que a gente coloque exatamente, se for fazer uma coleta, né, que não é o mais adequado, segundo o manual de coleta de materiais para teste de coagulação no Ministério da Saúde, eles não recomendam você furar a tampa quando você faz a coleta com seringa e agulha. Eles recomendam você abrir o frasco e deixar escorrer o sangue pela parede do tubo, ou utilizar o sistema fechado diretamente, né? Sem precisar ter esse tipo de manipulação. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção com relação a essas informações. Aí, mais uma vez, você saber identificar onde é esse símbolo de preenchimento, a quantidade mínima, a quantidade máxima, é importante para que a gente faça a coleta correta desse tipo de frasco. Tá? Aqui a gente tem as duas imagens, são 2 tubos iguais, eles têm a mesma dimensão externa, só que a quantidade de aditivos dentro do frasco, o volume de aditivos é diferente. Então, automaticamente, o volume de sangue necessário para o preenchimento ele vai diferenciar. A gente vê em cada a tolerância de preenchimento, que é nesse triângulo preto, onde a gente tem um limite máximo e um limite mínimo que a gente pode utilizar. Né? O frasco da esquerda tem 3 ml para preenchimento e o da direita tem 2 ml. Então, é muito importante a gente ter essa informação. A gente pode seguir as linhas de preenchimento, mas também tem a informação, lembrando do volume de preenchimento na etiqueta desse frasco, né? Desse tubo de coleta. Então, é importante que a gente tenha atenção sobre essas informações. Então, sempre a gente deve coletar esses frascos nessa ordem preconizada, para que a gente não tenha mistura desses aditivos que possam comprometer os resultados desses exames. Lembrando que sempre primeiro vão ser as coletas estéreis, então vão vir as hemoculturas, e em seguida vamos ter a coleta num frasco sem aditivo, que vai ser utilizado muito para transporte de amostra, devido à sua capacidade de armazenamento dessas células, conservação. Em terceiro lugar, lembrando que a gente tem os frascos de citrato, pode ser de tampa azul ou de tampa preta, na presença dos dois primeiro, colhe de tampa azul e depois de tampa preta. Eles são utilizados em geral em testes de coagulação, que estão envolvidos na avaliação dos componentes orgânicos e inorgânicos, né, que a gente viu lá na formação do soro, que estão presentes no sangue na coagulação sanguínea e, consequentemente, na homeostasia, nessa capacidade que o corpo tem de manter o sangue fluido, de modo a evitar coágulos e hemorragias e manter um equilíbrio em seu funcionamento. Temos também a possibilidade seja com os tubos amarelo, ouro, vermelho ou o próprio verde, de coletar bioquímica,
Bioquímica, na verdade, são exames que investigam os processos químicos que ocorrem no organismo, então, através da análise desse sangue, que aí você pode ver os componentes moleculares, né, que estão ali presentes e que são provenientes ou estão envolvidos em processos metabólicos, né, que são as reações químicas que ocorrem no corpo, de forma que possa produzir de maneira satisfatória as necessidades estruturais e energéticas para esse corpo funcionar adequadamente. Então, de bioquímica, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, dosagem de sódio, potássio, ureia, creatinina, triglicerídeos, para avaliação de função cardíaca, renal, entre outros tipos de exames que podem ser feitos, tá? E aí se avalia quantitativamente e qualitativamente esses componentes. Outro tipo de exame que a gente também pode fazer, que é com tubo amarelo e com tubo vermelho, são os exames que é de imunologia. Em geral, esses exames eles vão avaliar os anticorpos, né, que reagem, né, em defesa do nosso corpo contra infecções virais, fúngicas, parasitárias, bacterianas. E aí vai avaliar esse sistema imunológico no sentido de que se tem ou não tem alguma disfunção. Se ele está tendo uma resposta condizente ao que se espera, se tem uma resposta excessiva a essa ação imune. Então, ajuda no diagnóstico, no controle de percepção se tem alguma doença em andamento, se já está em remissão e as possibilidades das causas, né? Então, seriam esse o grupo de exames da imunologia. Hormônios seria exatamente para a dosagem de hormônios, que são essas substâncias químicas que ajudam como mensageiros, né? São produzidos em determinadas partes do corpo, nas glândulas endócrinas, e fazem efeito em outras partes do corpo. Em essência, esses hormônios, eles controlam, coordenam uma série de atividades em todo o corpo, e aí a gente tem, já da trajetória de vocês, a gente pode citar a testosterona, a insulina, a progesterona, que podem ser dosadas e auxiliam de alguma forma, quando é indicado, né, a dosagem desses exames, no tratamento de alguma situação ou apenas para saber que está tudo ok, né? Que também a gente pode fazer e deve fazer testes de check-up, né? Exames para ver se está tudo ok, não apenas em situação de iminência ou já para confirmar algum tipo de doença. E além disso, a gente também tem, que é muito comum, que a gente vai utilizar bastante, que é um dos que mais a gente colhe, que é o tubo roxo, que a gente colhe exames relacionados à hematologia. Então, são exames que vai investigar a parte dos elementos figurados do sangue, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, vai ajudar nessa análise os elementos que o produzem, né, da produção desses elementos, os órgãos que produzem esses elementos, né? Então, a medula óssea, baço, linfonodo ajudam nesse tipo de avaliação, bem como nos processos que estão relacionados ao sistema hematopoético, né, que é a formação dessas células sanguíneas. Então, esses seriam os exames relacionados à hematologia. Tipagem sanguínea, que é o sistema que a gente conhece, o sistema ABO e fator RH. Preservação celular seria para utilizar nesses exames mais avançados de imunofenotipagem, testes para saber se existe histocompatibilidade para transplante de órgãos, né? Então, são exames mais relacionados a identificar se tem a presença ou não de células anormais, principalmente no caso de leucemia, né? Que são doenças malignas que atingem os glóbulos brancos, né? E no caso dos linfomas, que atingem um sistema linfático, que também é um outro tipo de câncer. Ou cultura celular, né? Nesses exames que envolvem DNA. Então, essa é a possibilidade de uso desse com tampa, esse amarelo claro, que é utilizado, tá? Que é o ACD. E por último, em oitavo lugar, temos a tampa cinza, que é com fluoreto, que é muito comum para dosagem de glicose, né? O maior combustível do nosso corpo, né? E o lactato, que é um derivado
é um metabólico derivado do metabolismo dessa glicose. Então, em termos de exame, nós temos o que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em diabetes, que é o teste de tolerância à glicose, aquele teste que você mede a glicose em jejum, e aí depois, num outro momento, após mais ou menos 8 horas, você faz o exame com jejum de 8 horas, e aí você toma um líquido bastante com aspecto doce, né, com essa característica doce. E 2 horas depois você verifica novamente, e aí você consegue detectar se existe a diabetes ou pré-diabetes, que são os níveis elevados de glicose, mas não tão elevados a ponto de chegar a diagnosticar a diabetes. E a própria dosagem do lactato, que também é resultado do processo de transformação da glicose também em energia, mas só que na ausência de oxigênio. Então, pode também identificar também alterações orgânicas através dessa dosagem. Então, são essas possibilidades de exames que podem ser feitos, são exemplos apenas de alguns. Lembrando que existem provavelmente mais de 3.000 exames que podem ser feitos, ou muito mais, não saberia nem quantificar quantos são. Em muitos deles existem a possibilidade de você coletar com um ou outro tipo de tubo, não é exclusivo um tipo de sangue a um tipo de frasco. Então, aqui foram apenas alguns exemplos. E para a gente entender, essas análises elas podem ser feitas com o sangue total, ou seja, o sangue quando você colhe e automaticamente já é feito algum tipo de teste, não precisa passar por nenhum tipo de centrifugação, né? Então, em geral, são colhidos nesses tubos que têm anticoagulante, o tubo roxo é um exemplo, porque eles vão manter características semelhantes ao sangue quando no nosso interior, tá? Existe a possibilidade também desses exames serem feitos as análises através do plasma, como nós vimos anteriormente. O plasma é resultante de uma coleta de sangue num frasco com anticoagulante centrifugado e o líquido sobrenadante é o plasma. Também é uma outra fonte de análise para esses exames. E aí a gente viu aqui, lembrando na aula passada, que após a centrifugação, o sangue ele se divide em camadas, onde nós temos o plasma, temos o leucócito, acima dos leucócitos nós temos a camada de plaquetas, mas não são visíveis ao olho nu, e embaixo nós temos as hemácias. Um outro tipo de material para análise também pode ser que a gente viu na aula passada, o soro, que é aquela solução, né, é o líquido sobrenadante obtido após a centrifugação desse sangue que foi coletado num frasco com ativador de coágulo, aí pode ser com ou sem separador, né, ou já o separador. E aí, em função desse sangue ele coagular após a centrifugação, nessa divisão, o líquido que fica permanecendo no alto é o soro, não é o plasma, porque em função da coagulação que ocorreu, alguns componentes foram consumidos para a formação e entram fatores de coagulação e alguns outros componentes inorgânicos, as plaquetas, e o que sobra é o soro, diferente do plasma. E aí, mais uma vez, a gente lembra na imagem que o soro vai ficar como líquido sobrenadante, a gente vai ter o gel, que é utilizado para facilitar e manter a estabilidade dessa amostra após a centrifugação, tendo a qualidade desse soro, para que ele não seja, mais uma vez, batizado, misturado a essas células que estão presentes no coágulo, e embaixo nós vamos ter o coágulo que foi formado. Aí você deve estar se perguntando, é necessário saber de qual todos os exames realizados para cada tipo de coleta de sangue? Foi o que eu falei agora há pouco, né? Não tem necessidade de saber de cor, né? É claro que vai ter alguns exames que a gente vai utilizar muito, por exemplo, o hemograma, que é o tubo roxo com EDTA, TAP-PTT, que é com citrato, tubo azul, né? Dosagem de glicose,
no caso de um teste de tolerância à glicose, é o fluoreto. Isso com o tempo a gente vai acabando, né, decorando, porque às vezes são os tubos que a gente mais utiliza, tá? Mas não tem necessidade de você decorar isso e nem vai ser cobrado isso, porque isso não é para ser decorado, é para ser consultado. Então, no seu próprio setor, você vai ter lá o seu POP, que a gente falou no início, quando a gente começou a falar sobre os exames para serem coletados, que são o procedimento operacional padrão, que é um livro onde padroniza todas as formas de atividades a serem executadas dentro de uma instituição. Provavelmente lá vai estar as informações para cada tipo de exame, qual o tubo que deve ser utilizado para coleta naquela instituição. Você também pode recorrer a um quadro de aviso onde provavelmente tem um bizu desse sempre colado para facilitar. Ou você pode perguntar a um técnico mais experiente que tenha conhecimento, que você possa e que você saiba que são informações fidedignas, baseadas em um conhecimento científico, ou a enfermeira do seu plantão também, que você possa confiar no conhecimento dela, que você possa perguntar. E também temos a possibilidade de pegar o telefone e ligar para o laboratório e perguntar: olha só, eu estou aqui com um pedido que o médico fez do exame tal. Aqui na casa, qual é o tubo que tem que coletar? Aí ela vai te dizer, né? Então, e aí você, muito esperto, você vai fazer suas anotações, vai colocar no seu caderninho, que quando você tiver uma outra situação semelhante a essa, você já tem as informações em relação a qual é o tubo que você pode utilizar, né? E aí você não precisa nem mais perguntar a ninguém, que você já vai ter o domínio dessa informação. Lembrando, mais uma vez, que quando a gente começou a falar sobre coleta de materiais, eu falei para vocês que, em geral, a coleta de rotina, desses exames que não são caracterizados de urgência e emergência, geralmente são coletados pela manhã pela equipe do laboratório. A gente fica mais a coleta quando são feitas fora desse horário, que o médico passa e percebe que precisa ou não pediu, ou nas situações de emergência, e a enfermagem colhe. E, em geral, o que entra é bioquímica, hematologia, sorologia, esses mais específicos que fogem, né? Esses tubos mais específicos, geralmente entra pela rotina normal e aí o próprio laboratório colhe. Quando o laboratório ele não consegue colher, em geral ele deixa já quais são os tubos que precisam ser coletados e a enfermagem só faz a parte técnica, não precisa selecionar o tubo, né? Então, é um ponto que a gente precisa ter tranquilidade em relação a isso. A gente precisa utilizar a informação sem a necessidade de decorar e gastar, né, perder seu tempo ficando decorando uma coisa que é para ser consultada, tá? Então, só muita tranquilidade em relação a isso. E lembrando sempre que a fase pré-analítica, a gente tem uma série de ações que a enfermagem ela pode atuar e que vai contribuir de forma contundente no resultado satisfatório desses exames. O que eu quero dizer é que quando a gente tem uma fase pré-analítica bem feita, a gente contribui para que a gente tenha amostras em quantidade e qualidade para que as outras etapas da análise de sangue sejam feitas. É claro que a enfermagem ela não vai ter ação, o técnico de enfermagem não vai ter ação em todas as fases da fase pré-analítica. Por exemplo, a requisição do exame. Isso vai ficar como incumbência do médico ou da enfermeira ou do enfermeiro quando existem situações que são protocoladas em termos de ações na instituição. Mas a orientação para a coleta é um ponto, o preparo e a coleta em si dessa amostra, o transporte até o laboratório, o cadastramento não necessariamente o cadastramento em si no laboratório, mas a identificação dessa amostra de maneira correta é um ponto que a gente vai abordar mais para frente, que a enfermagem tem ação e o técnico de enfermagem mais ainda, porque ele que em geral está à frente dessas coletas, na maioria das vezes, que precisa ser feita de maneira correta, para que a gente não tenha erros nessa fase pré-analítica que possa contribuir e afetar em todo o resto do processo que precisa ser feito.
Falando sobre a orientação sobre a coleta, o jejum para a coleta de sangue é um dos pontos, né, bastante comum quando a gente fala desse tipo de exame. Então, existe, já não se faz totalmente o jejum de 12 horas, né? Isso já caiu por terra em muitos dos laboratórios. Então, a gente tem hoje em dia exames que você não precisa fazer jejum para colher, você pode colher em qualquer momento. Tem exames que você precisa fazer 8 horas apenas de jejum, né, que é a maioria dos exames de rotina, incluindo agora a glicose, já tem essa recomendação atual. Tem exames que você precisa apenas de 4 horas, né? E tem exames que você vai precisar de 12 horas, que aí é o perfil lipídico, né? O perfil lipídico é uma série de exames que eles avaliam como é que tá as taxas de triglicerídeos, né? Provavelmente se vocês não fizeram, provavelmente pais de vocês já devem ter feito, né? Porque é um exame de rotina na investigação, principalmente na função cardiológica também. Geralmente o cardiologista ele pede, o clínico médico também, pede para avaliar como é que estão essas situações por conta da influência dessas altas taxas que tem na função cardíaca. Então, a gente tem os triglicerídeos, que são as principais gorduras do nosso organismo que servem de reserva de energia. Parte é produzida pelo nosso corpo, né, no fígado, mas a maior parte também é feita, adquirida através da alimentação, principalmente aqueles alimentos ricos em carboidrato e gordura. Temos a que eles chamam de, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, colesterol ruim, né, que é o LDL, que são as lipoproteínas de baixa densidade, são aquelas lipoproteínas que têm a capacidade, de fazer, contribuir para a formação de placas nas paredes das artérias e dificultar e impedir a passagem do sangue, né, as arterioscleroses. Temos também as lipoproteínas que são chamado colesterol bom, que são de alta densidade, que é o HDL, que ajuda a tirar esse excesso de colesterol do sangue. Então, ele é muito conhecido como o faxineiro do sangue. Então, é bem comum vocês ouvirem, os pais de vocês ouvirem na consulta que o HDL estando alto é muito bom e o LDL, que é o mau colesterol, tem que estar baixo. Tem o não HDL, né? Que na verdade, isso é um parâmetro que é calculado entre o valor total do colesterol e o colesterol bom, né? Na verdade, isso é uma medição. Temos o valor do colesterol total, que seria a soma de todos os tipos de colesterol. E é isso que compõe o perfil lipídico, né? Então, é importante a gente saber o que cada tipo de exame pede em termos de rotina de jejum, tá? Ultimamente, saiu em dezembro de 2016, um consenso brasileiro nas principais entidades em relação que direcionam, dão normativas em relação ao assunto, e eles preconizaram que não necessariamente nem para o perfil lipídico, que era tão comum e que tão necessário o jejum de 12 horas, seria mais necessário fazer. E a partir desse consenso, muitos dos laboratórios já estão adotando, que provavelmente vocês podem ver nos exames dos pais de vocês, é que existem referências agora diferenciadas para quando o cliente estava em jejum, quando ele não estava em jejum, né? Então existem parâmetros e aí eles estão até convencionando que esses parâmetros eles podem ser ajustados para um período de não 12 horas, né? Então vai depender mesmo agora do laboratório. Então sempre se informar qual é o período que precisa ser feito em relação ao jejum, no caso de perfil lipídico, por conta dessa variação, porque o laboratório pode ou não adotar essa rotina, porque isso também tem a ver com a qualidade da amostra para ser rodada, para ser analisada nos equipamentos que eles têm. E uma das falas que sustentam
essa indicação da não necessidade de fazer 12 horas de jejum. Primeiro é que ajuda com que os laboratórios eles tenham um maior período de funcionamento, não fica tendo aquele pico de ação de manhã, por conta que as pessoas precisam, né, estar em jejum, então é mais difícil você ficar em jejum com o avançar do dia, então você tem essa sobrecarga de trabalho. Eles chamam a atenção pela questão que o jejum em pacientes, gestantes, diabéticos, pessoas que fazem determinados tipos de medicamentos, podem trazer complicações. Esse excesso de tempo em jejum pode ter algum tipo de complicação. Pelo fato deles terem visto em estudos que fazer ou não fazer jejum para determinados exames não fazem alteração. E no caso, quando é perfil lipídico, eles orientam agora que se por acaso essas taxas estiverem muito altas, que se refaça esse exame e aí dentro de um jejum que é preconizado ou pelo laboratório ou que é indicado pelo médico, e isso conste no laboratório, no laudo do laboratório, o tempo de jejum que ele fez, se for de 12 horas, ou informando quando foi a última alimentação que ele fez no dia em que ele fez a coleta. Então, esses fatores fizeram com que a gente tenha essa questão da variação do tempo e da necessidade de jejum. Glicose foi uma outra alteração também, que antes eram 12 horas e agora a maioria dos laboratórios já adotam 8 horas de jejum, né? Exceto nas situações quando vai fazer testes de tolerância à glicose, que às vezes, dependendo da forma como seja o trabalho do laboratório, eles podem pedir um tempo a mais, né, por conta dos instrumentos. E o outro ponto que esse consenso ele coloca como um dos motivadores para essa mudança de padrão é que a tecnologia das aparelhagens elas já estão tão avançadas que mesmo num plasma, num soro de um cliente que não fez jejum, a quantidade que eles chamam de gordura no sangue, que é o soro lipêmico, que vocês podem ver nessa imagem à esquerda, você tem um soro mais claro, esse amarelo palha, e do lado esquerdo você tem ele turvo, meio rosado, né? Então esse seria o soro lipêmico, que devido à quantidade de gordura que está, a emulsão dispersada de gordura dentro desse soro, faz com que talvez algumas máquinas tenham dificuldade de fazer as suas leituras, as suas avaliações e tragam resultados que não sejam fidedignos. E aí esse consenso ele vem para contrapor, dizendo que mesmo em soros lipêmicos, essas máquinas elas já estão tão avançadas que elas conseguem fazer essas avaliações. Exceto no caso de níveis extremamente altos, por exemplo, triglicerídeos acima de 400, aí realmente eles pedem para fazer uma nova coleta, pedindo jejum de 12 horas, porque aí já são níveis muito altos, aí extrapolam os limites dos equipamentos, da capacidade que eles têm para analisar. Outro ponto que a gente precisa abordar é a questão da ingesta de água, né? Quando a gente fala de jejum, é um estado onde a pessoa vai ficar durante um tempo sem ter nenhum tipo de aporte calórico. Então, isso significa que ela não pode ingerir nada que tenha caloria. E a água não tem caloria, então ele pode beber água sim, né? As pessoas falam que nem água pode beber. E isso não é bem assim, segundo os consensos de coleta de material de sangue para exames laboratoriais. A água pode ser bebida de maneiras comedidas, mas ninguém que vai fazer exame e não tem o hábito de beber água só porque está em jejum vai encher a barriga d'água a ponto de conseguir modificar o resultado por conta daquela noite que ele ficou em jejum e bebeu muita água, né? Isso é uma possibilidade às vezes que não vai acontecer. Então, por isso que a água pode ser ingerida de forma comedida, não tem nenhum problema. Restrição de alimentos, né? Existem alguns tipos de exames que realmente você precisa
fazer restrição, como por exemplo o exame de serotonina, né, daquele hormônio do amor, da felicidade, que é um neurotransmissor, né, que atua fazendo comunicações com as células nervosas. E quando tem a coleta, quando se tem previsão de fazer a coleta desse tipo de exames, a orientação do laboratório é que não se faça a ingestão de nenhum tipo de alimento que tenha café, chocolate, mate, picles, nozes, berinjela, né? E tantas outras frutas, manga, banana, abacate, enfim, alimentos que possam trazer alguma alteração na dosagem desse hormônio. Então, assim como também tem outros exames também onde a restrição de alimento ela pode acontecer. Por isso, mais uma vez, a gente se informar quais são, se esse exame tem algum tipo de restrição ou não, e aí fazer a orientação correta do nosso cliente para que ele possa estar em condições adequadas para a coleta desse sangue e faça um exame que traga resultado para o seu tratamento. O fumo da mesma forma que a bebida alcoólica também é interessante que as pessoas façam nesse período que ela vai fazer a coleta de sangue, que não fumam e não bebam, né? Porque eles podem também alterar a qualidade dessa amostra e automaticamente interferir na análise que vai ser feita desse sangue. E medicamentos de uso contínuo, a gente só precisa estar atento que só deve ser suspendido se tiver alguma orientação médica. E também no caso, por exemplo, da insulina, pelo fato dele ter a possibilidade de, no tempo que ele vai estar em jejum, ele fazer uma hipoglicemia severa, pede-se para que ele aguarde a coleta e assim continue o uso dos seus medicamentos contínuos.